Olá, pessoal. Estamos aqui no Adcast gravando uma entrevista com a nossa missionária Raquel. Nós somos aqui da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Estamos muito alegres em receber a nossa missionária aqui conosco. Mas também está aqui conosco a irmã Pamela, que é a secretária do Departamento Feminino do Campo da Assembleia de Deus de Itajaí, e a irmã Eliette, que é uma das coordenadoras também do Campo de Itajaí. Nós trabalhamos com mais de 2.000 mulheres. Deus tem feito a diferença no nosso meio. Mas nesta manhã nós temos aqui a nossa missionária Raquel Maia, que ela veio ali de Goiânia e ela estará dando testemunho, falando algo da parte de Deus para nós nesta manhã. Amém. Eu quero cumprimentar todos também com a paz do Senhor nessa manhã de domingo que estamos aqui para conversar e falar do amor de Cristo. Quero já apresentar a irmã Raquel Rocha, nossa missionária, foi convidada para estar conosco nesses 3 dias de trabalho do DEMAD Itajaí. A paz do Senhor, é uma alegria muito grande poder estar participando desse Adcast. E também poder estar participando desse congresso que tem sido bênção, né? Hoje é o último dia e meu coração já está se regozijando no Senhor e também já com saudade, né? Porque tem sido um tempo muito especial. Então, eu sou a missionária Raquel Rocha, resido na cidade de Goiânia, sou da Assembleia de Deus, Campo de Campinas, na sede. Pastor é o Bispo Oídes, a Bispa Neuza, e tenho 29 anos de casada, tenho 2 filhas, 2 netos, e o Senhor tem sido misericordioso para conosco, e estamos aí, servindo Ele de forma grata por tudo o que Ele tem feito a mim e a minha família. Amém, Raquel. E aí eu vou passar agora para a Pamela, ela vai estar conversando, a gente vai estar também contando um pouco da tua história, do teu ministério. Pamela. Bom dia, na graça e na paz a todos que estão ouvindo a gente. E, missionária, a gente vai começar te perguntando, contando um pouquinho como que foi a sua conversão, né? Você contou ontem um pouquinho que você não nasceu num lar cristão. Então, conta pra gente como que foi a sua conversão. Então, a minha conversão ela se deu ainda quando eu estava jovem, né? Eu tinha, acho que uns 12, 13 anos. Mas aí depois eu desviei dos caminhos do Senhor, né? Eu acho meio feio essa palavra, desviar, mas afastei dos caminhos do Senhor. E depois eu reconciliei já, depois de casada, eu estava com 17 anos. Meu esposo não era crente, né? Também não veio de um lar cristão. Não gostava de crente. Dificultou um pouco a minha vida, né, cristã. E por falta dos apoios, né, suporte familiar e de amizade, acabei cedendo, né, à vontade do marido e distanciei novamente do Senhor. Mas aos 20 anos, né, o Senhor começou a trabalhar na minha vida, na vida do meu esposo. E aos 24 anos, eu reconciliei novamente, retornei para Cristo. E de lá para cá, começamos uma jornada de libertação, de transformação, de purificação, até podermos entender de fato aquilo que o Senhor tinha para mim, para minha família e para minha casa. Foi um processo difícil, não foi fácil, foi árduo, porque eu vou falar um pouquinho daqui a pouco, né, sobre todo o processo aí do meu testemunho. Mas o Senhor, pela infinita misericórdia, me alcançou, me deu força, o Espírito Santo de Deus esteve comigo, está comigo e tem me fortalecido nessa jornada aí. Glória a Deus. Então, agora conta pra gente, né? Como que foi o início do teu ministério, né? Já que passasse por tantas coisas, né? Entre se desviar, ficar longe dos caminhos do Senhor. E como foi ali o seu retorno já, né? Começando nesse ministério lindo que tu tem hoje, né? Eu comecei a ministrar com 25 anos. Hoje estou com 47 anos.
Comecei a ministrar na igreja local, onde eu congregava. Mas até esse iniciar o ministério foi um tempo muito difícil, pelo histórico de vida que eu carregava, né? Como eu disse ontem, eu sou filha de uma ex-prostituta. Eu a ganhei para Jesus. Hoje minha mãe dorme no Senhor. Mas eu fui criada pela família dos meus pais, né? Do meu pai, família paterna. Uma tia, irmã do meu pai, me pegou para criar aos 2 meses de nascido. Então, eu convivi com essa família até os 7 anos de idade, né? Aos 9 anos de idade, eu saí da casa, eu fui morar com a minha mãe de criação, né? Que é a minha tia, irmã do meu pai. Eu morei, na verdade, com meu pai e a minha mãe de criação até os 7 anos de idade, eles juntos. Então, com 7 anos, eu descobri, na verdade, quem eram eles. Porque eu pensava que era um casal. Mas aí comecei a estudar, ir para a escola. E, fazendo uma prova, pediram, na questão dessa prova, escrever o nome da mãe e do pai. E eu coloquei o nome do meu pai e o nome da minha mãe. E eles eram irmãos. E aí a prova veio errado, o nome da mãe, falando que aquela não era minha mãe. E eu chorei muito, me levaram para a secretaria, a diretora chegou e me mostrou minha certidão de nascimento. E ali estava o nome da minha mãe biológica. E ali o mundo acabou para mim, porque eu não tinha noção de tudo. Criança ouve alguma coisa, percebia alguma coisa, mas a gente não tem aquela malícia. Eu conheci a minha mãe biológica como uma tia. Aquela tia que a gente mais gosta, sabe? Que leva os melhores presentes na data de aniversário, final de ano. E saber daquilo, para mim, foi devastador. Voltei para casa chorando, chamei a minha mãe, perguntei, ela contou, de fato, a minha história. Bem, na verdade, lá no fundo, eu sabia, mas a gente fica mentindo para a gente mesmo. Foi frustrante. Não, isso é coisa da minha cabeça, eu ouvi demais. E a gente tenta não aceitar aquela situação, ainda enquanto criança. Mas a realidade veio. E veio assim como uma avalanche. Meu pai tinha um relacionamento com outras mulheres, minha mãe tinha um relacionamento. E ali eles começaram a vida deles. Enfim, meu pai casou, minha mãe casou. A minha mãe de criação, fui morar com ela. E dali para frente começou a jornada. Um tempo na casa de um tempo na casa de outro. Vivendo 6 meses na casa de um ano na casa de outro. E foi por muito tempo assim. Morei com meu pai, depois que ele casou, fiquei com ele um tempo. Minha mãe mudou para o Rio Grande do Sul e eu não vim com ela. Ali foi o ponto X, onde se instalou todos os traumas na minha vida. Porque era a pessoa que eu me afirmava, me segurava, a pessoa que eu tinha como referência, né, e não ter ido com ela foi um rompimento muito brusco. E fui morar com meu pai e a esposa dele, e a gente não tinha muita afinidade, eu e a esposa do meu pai, então foi muito difícil, foi uma fase muito difícil. Eu, criança, não tinha noção de tudo aquilo, então era muita coisa para lidar. Mas o tempo passou, fui morar com uma outra tia, depois retornei a morar com a minha mãe. E aconteceu uma situação ali na casa da minha mãe e eu saí da casa da minha mãe definitivamente e voltei para o Goiás. E fui morar com uma tia minha no Goiás. E foi na onde eu conheci meu esposo. No Goiás, eu me envolvi com a pessoa, tive uma filha, que é a minha mais velha, antes do meu casamento, a Micaele, que hoje tem 31 anos. Tem 2 filhinhos lindos. E passei muita dificuldade. Muita dificuldade. E fui obrigada a me retirar da casa, né, dos meus tios. E comecei a depender das pessoas. Morar de favor na casa dos outros. Grávida. Uma criança grávida de outra criança. Eu tinha 14 anos na época. E morei de favor na casa de amigos. E, enfim, o pai da criança sumiu. A criança arrumou um lugar para mim ficar, porque um tio meu o chamou, fez um papel de pai.
e falou para ele, olha, é tua responsabilidade cuidar dela, porque carrega no ventre uma criança. E aí ele alugou um barraco pequeno, colocou algumas coisas, me colocou ali dentro. Cuidou de mim no tempo da gestação até o nascimento, mas quando acabou o resguardo, ele foi lá e falou, olha, hoje eu não tenho mais compromisso contigo, meu compromisso é com a criança. Então fiquei na rua com uma criança no colo. E aí foi bater de porta em porta, pedir por moradia, por comida, por socorro. Eu já conhecia o meu esposo hoje, né? O Alvismar. Ele me conheceu, eu tinha 12 para 13 anos. Foi meu primeiro namorado, mas não deu certo e me envolvi com esse rapaz. Mas Deus tem os seus planos. Amém. Né? Deus tem os seus planos. E eu fui morar com uma pessoa que era amiga em comum da gente. E ali nós nos reencontramos novamente, eu mais o Alvismar, que hoje é meu marido. Mas ela também tinha muita dificuldade financeira, 2 crianças pequenas, marido desempregado. E aí eu fui obrigada a sair da casa dela e fiquei na rua, literalmente, com essa criança. Passei fome, dormi em calçadas, em alpendre, com essa criança no colo. Busquei novamente a casa desses parentes, mas infelizmente eles não puderam me acolher, vamos dizer assim. E eu fiquei novamente nessa situação, até que eu encontrei uma pessoa, uma mulher que na época era advogada, acho que é advogada até hoje, talvez seja aposentada. Mas uma outra pessoa que era muito influente na cidade se compadeceu da minha situação e arrumou uma creche para me colocar minha filha. E eu coloquei minha filha na creche, eu não poderia ficar porque era uma creche de criança. E eu fui tentar arrumar um trabalho. Não consegui, deixei a minha filha ali. Lá na creche ela adoeceu, teve algumas complicações e o pai me propôs em cuidar dela até eu me estabelecer. E eu concordei. Porque ou eu fazia isso, ou essa menina ia ficar nessa creche. Eu falei, não, então ficar com o pai, ter o aconchego de um lar, né, de pessoas para cuidar. Eu não tenho condições para isso, então ele vai exercer esse papel. E assim foi. E aí eu mudei para Goiânia. Em Goiânia eu passei muita dificuldade. Uma amiga em comum da minha tia me estendeu as mãos e me levou para Goiânia, né? Eu quero até honrar o nome dela aqui, a Celi. E ela me ajudou muito. Foi assim, um anjo de Deus na minha vida. Me acolheu. Eu, com 14 para 15 anos, né, eu ganhei a Micaele em junho. E em agosto, dia 5 de agosto, eu fiz 15 anos. Então, ela me acolheu, me ajudou muito. Passei muita dificuldade ali, muita dificuldade. Passou-se um ano, eu retornei para ver a minha filha, e ela morando com o pai. E o pai não quis me entregar ela. E aí, eu reencontrei o Alvismar de novo. E quando nós encontramos em uma situação, ele era jogador de futebol, meu avô morava nessa cidade, eu fiquei na casa desse meu avô, e ali minha tia veio para participar ali de um torneio de futebol, que minha tia morava numa fazenda, de um time que meu marido pertencia. Meu tio era como é que fala? O técnico, né, desse time. E minha tia me convidou para ir nesse jogo. Eu fui lá, encontrei com o Alvismar. E ele saiu, né? Estava jogando, substituíram ele, e ele veio ao meu encontro e ele falou, e aí, tudo bem? Você casou? E eu falei, não casei. E olhei para ele e falei, e você casou? Ele falou, não, estou esperando você para casar comigo. Então foi profético, né? Aquilo, né? Deus, né? Embora a gente não conhecia Deus, mas Deus já estava preparando, né, tudo isso. Na verdade, Deus havia preparado, mas por falta de maturidade, de entendimento de ambas as partes, né? Passamos por processos, mas o Senhor fez com que nós nos reencontrássemos novamente. E a partir daquele momento, a gente começou a namorar e nunca mais, né, nos distanciamos um do outro. Passamos processos muito difíceis na nossa jornada. Fui morar com a minha tia e minha filha com o pai. Minha tia morava nas proximidades dessa cidade. Eu acredito que eram uns
uns 100 quilômetros, acredito, ou uns 200 quilômetros da cidade que minha tia morava. Era um Horto-Aranha, que é um povoado que é de uma empresa que meu marido trabalha até hoje. E eu fui morar com a minha tia ali, porque eu não tinha, né? E aí, fui trabalhar com ela, morando com ela, trabalhando ali. E namoramos e fomos morar junto. Não casamos, que nós não éramos evangélicos, né? Não tinha conhecimento, não tinha um pai, não tinha uma mãe, não tinha ninguém responsável. Era 2 adolescentes praticamente, eu adolescente e ele 7 anos mais velho que eu. Fomos morar junto. E ali eu passei por muita dificuldade no sentido espiritual, por tudo que havia acarretado desde o ventre, né? Minha mãe era uma pessoa que frequentava benzedeira, centros, né? E ela tentou aborto e fez muita simpatia, muitas coisas. E isso refletiu nessa época na minha vida. Então eu tinha assim, eu via as coisas, eu tinha perturbação noturna, demônios me atormentavam. Hoje eu entendo que era demônio, na época eu pensava que era assombração. Então eu tinha uma vida de muita perseguição espiritual. E por causa dessas perseguições, nesse povoado tinha um pastor. E aí ele falava, né? Raquel, isso aí, tudo que você está vivendo, isso aí são demônios, são opressões malignas, né? Deus tem um plano na sua vida. Eu ouvi aquilo, tinha entendimento daquilo, mas não tinha noção do quão profundo era tudo aquilo. Ele fazia o apelo para mim, eu não quero, vamos para a igreja, eu não quero e tal. E aí um dia teve um culto na vizinha da minha tia. E a casa da minha tia, casa nem roça, né, não tem muro, é cerca. E aí no fundo da casa da minha tia tinha um alpendre, uma mesa. E eu estava sentado nessa mesa, e Alvismar assim do lado, em pé, e a gente vendo o culto do lado da casa da vizinha, né? E aí um pregador muito eloquente, falando, pregando. E aí, de repente, ele para a pregação e aponta o dedo para a gente. Fala, ei, vocês dois, esse casal de namorado aí. Deus tem uma promessa para a tua vida. Deus tem algo contigo, menina. O Senhor vai te entregar às nações. Deus vai te levantar para ministrar a palavra dele. Eu vejo você voando em pássaro de aço. Eu não sabia que pássaro de aço era esse. Hoje eu sei que era o avião, né? Fala, você vai dar entrevista em rádios, você vai escrever livros, você vai ministrar para multidões, né? E hoje eu estou aqui nesse adcast, né? Então é cumprimento da palavra. E falou que Deus tinha um propósito, que era do Senhor aquela aliança, que o Senhor ia fazer coisas extraordinárias através da gente, e que não era em vão que Deus tinha me escolhido no ventre da minha mãe. E que o diabo tinha tentado me matar por diversas vezes, mas que o Senhor tinha me permitido vida. E que o que eu estava passando era algo que era a permissão do Senhor para a experiência daquilo que Ele estava me entregando. Certo é que o tempo passou e um dia de uma luta, de uma guerra muito grande espiritual, eu falei, se eu não me entregar para Cristo, o diabo vai me matar. Falava com meu marido, ele falava, não, eu nem sei o que é isso, não existe isso. E eu falava, existe. E ele não acreditava até que um dia ele viu. E aí ele entendeu o tamanho da guerra que eu enfrentava. Então, o diabo me atormentava dia e noite. Eu tinha medo de ficar em casa sozinha e eu já colocava comida no prato e comia lá fora, porque meu marido trabalhava o dia todo, esquentava comida, fazia a janta, esquentava o almoço para mim, ia comer fora de casa, porque eu tinha medo de ficar em casa. Aí um dia eu, desesperada, procurei a minha vizinha, que ela era evangélica, a Dercília, que me ganhou para Jesus. E ela falou assim, Raquel, você precisa de Cristo. E eu falei, eu quero esse Jesus. Se for para mim ficar livre de tudo isso, eu quero esse Jesus. Ela chamou as irmãs, orou por mim. E eu aceitei a Jesus ali. Comecei a ir para a igreja com essas irmãs, de oração. Meu esposo muito resistente a isso. Tacava pedra na igreja. A nossa igreja era de pau a pique. Telha de zinco, né? Chão batido. E as fechaduras eram uma corrente, um cadeado. Meu marido muito custoso, né? Menino. Não tinha entendimento das coisas. Passava ali, né? Beirando a igreja, enchia a mão de cascalho e tacava no telhado, assustava a gente.
Mas as irmãs amavam ele, sabia que Deus tinha um propósito na vida dele, sabia que tudo aquilo ali era uma questão de meninice, de falta de entendimento, não com falta de respeito, mas realmente na brincadeira, né? E fiquei um tempo, mas ele não gostava. As irmãs iam lá em casa e ele pegava as irmãs para dançar forró. Terrível! Como Deus ama essas pessoas. Quando Deus pega, ele pega de verdade. E aí eu distanciei por causa dele, porque ele era muito influente, era presidente de um clube, né, jogava futebol muito cheio, né, de si, então... Mas, enfim, o nosso casamento entrou em crise, nos separamos. Foi quando eu fui para a casa da minha mãe biológica. Eu detectei aonde ela estava, contei a história, ela falou, vem. Mas era Deus preparando tudo, né? Tem coisas que a gente não entende hoje, mas você vai entender daqui a um tempo. E eu fui, fiquei com a minha mãe ali, mas o amor falou mais alto, né? Alvesmar entrou em contato novamente comigo e falou, né, de tudo que a gente estava vivendo e que realmente era um propósito de Deus a nossa união, e eu retornei. E quando eu retornei, eu engravidei da Maria Jordana, minha caçula, que hoje está com 27 anos de idade. Tive ela com 18. E começou outro processo. Minha filha foi desenganada pelo médico. Ela não tinha nem... Acho que ela tinha 1 ano de idade. Ela começou com uma gripe, que virou uma pneumonia. Depois deu uma infecção de intestino, perdeu toda a flora intestinal. E foi se agravando e virou uma infecção generalizada. E aí o médico desenganou minha filha. Eu afastada dos caminhos do Senhor. E fui para casa. Ela deu intolerância, né, à lactose, não podia tomar o leite de gado. Tomava um leite de soja, que era muito caro na época. E a gente em desespero. Meu marido trabalhava como caminhoneiro. Puxava carvão nessa época. E aí ele chegou em casa e falou assim, faz uma mamadeira de leite para essa menina, já que não tem jeito, essa menina precisa de comer, essa menina chora 24 horas. E do lado da casa da minha vizinha, a mesma vizinha que Deus havia falado comigo, tinha umas irmãs orando. E aí elas ouvindo a Jordana chorando, né, sem interrupção, bateram à minha porta e falaram, o que está acontecendo com essa criança? Aí eu contei, aí a irmã Inácia falou, uma senhora, uma anciã, eu posso orar por ela? Pode. Ela pegou a Jordana nas mãos, apresentou para o Senhor, e naquele momento Jesus a curou. Aleluia. Instantaneamente. Aí eu dei a mamadeira para a Jordana, coloquei para dormir, e a Jordana suava assim, e toda hora eu ia lá, colocava a cabeça para ver se estava respirando, porque tinha noites e noites e noites em claro. E ali Deus começou a trabalhar no coração do meu marido e no meu. E, enfim, é muita coisa, mas resumindo, passamos por muita coisa na questão matrimonial. Nos separamos novamente. Era um casamento conturbado, porque Alvesmar também vem de um histórico de candomblé. Ele morava com uma macumbeira enquanto criança, tocava tambor. E a mulher tinha feito um trabalho e disse que ele nunca iria casar. Que ele nunca ia casar, que ele era dos Exu. E então a gente tinha uma luta muito grande. E vivíamos passando sempre por perseguições. Sei que quando nós nos separamos, a minha filha Jordana já era tinha uns 6, 5 anos de idade. E aí, eu revoltada, aí foi quando veio tudo à tona. E eu me revoltei com a vida. Nós tínhamos uma casa, vendemos a casa, repartimos o dinheiro dessa casa, ele comprou uma casa e eu fui para o mundo. Então, tudo aquilo que eu ouvia das pessoas falando que isso aí não presta, isso aí vai ser igual a mãe quando crescer, você está cuidando dessa menina... Porque você está colocando essa menina dentro de casa, essa menina não presta, quando a menina crescer vai tomar teu marido, essa menina vai fazer isso, vai fazer aquilo. E aquilo ficou impregnado na minha cabeça e eu não era aquilo.
Quantas vezes eu acordava na noite, na madrugada, e ouvia as pessoas cogitando, não, nós vamos ficar com ela até tal tempo, não, amanhã nós vamos mandar ela para casa de fulano, não é nossa obrigação cuidar. Então, eu ouvir isso, quando eu separei do Alvismar, que ele era tudo para mim, era aquilo que eu tinha. Seu alicerce, né? Era o meu alicerce. E a gente rompeu por algumas questões, né? E eu pensei, meu mundo acabou. Meu mundo, eu falei, e agora? Eu já não tenho a minha filha mais velha comigo. O que eu vou fazer? Então veio e repetiu toda a história, revivi tudo aquilo e me senti totalmente desamparada. E eu choro hoje não de tristeza, mas de alegria, de saber o quanto Deus é poderoso para nos transformar. E eu gastei todo o dinheiro que a gente tinha. Envolvi com amizades erradas, envolvi com droga, com bebida, me relacionei com outros homens. Mas o meu marido teve um encontro com Deus e vi aquela situação. E um dia ele fez uma oração para Deus. Acho que ele lembrou dos crentes. E ele fez uma oração para Deus. E falou, Deus, eu quero perder ela para o Senhor, mas não perco ela para o diabo. Era época de carnaval e a notícia que chegava para ele é que eu estou no carnaval, só a graça e a misericórdia. E realmente estava mesmo. Revoltada, me sentindo a última pessoa do mundo. Um lixo, né? Vamos se dizer assim. E quando ele fez essa oração, ele conta, né, que era meia-noite, ele pegou na mão da minha filha Jordana, porque daí a Jordana ficou com ele, porque eu estava totalmente em condições de cuidar da minha filha, porque eu fiquei totalmente perturbada, né, revoltada, fora de si, tomada por, não acredito que legiões de demônios. Ele pegou na mão da minha filha e dobraram o joelho na sala. E ele fez essa oração e falou, Deus, eu quero perder a Raquel para o Senhor, mas não perco ela para o diabo. Deus me visitou lá no carnaval. Aí meus amigos, os namorados, essas coisas, né? Foi embora e eu fiquei sozinha. E ali, eu falei, eu não posso ficar mais desse jeito. Uma força maior, algo dentro de mim fluiu. E eu liguei para ele e falei, Alvismar, vem me buscar. Eu estou aqui em tal lugar. Ele foi me buscar. Chegou em casa, me deu banho, me abraçou, me acolheu. E ali nós começamos um processo. Retornei. Casamos, agora de verdade, né? Casamos no civil. Reconciliei com o Senhor. Eu fumava. Foi difícil largar o vício do cigarro. E eu nunca havia fumado, mas no período de 8 meses que eu havia me separado, eu me afundei nos vícios. E ali foi o processo de libertação. E a família do meu marido falava, por que você está com essa mulher? É porque o diabo queria fazer na vida da irmã o mesmo que ele fez na sua mãe. Sim, a maldição hereditária. Isso. Mas a Cristo foi rompida, né? Sim, glória a Deus por isso. Mas até tudo isso se dá, as pessoas olhavam para o Alvismar, o que você quer com essa mulher? Essa mulher não presta, essa mulher não vale nada. Essa mulher vai te abandonar a qualquer hora. A família falava, todo mundo falava. E ele, não, eu a amo. E um dia Deus usou uma profeta e falou para ele, tu vai ter uma esposa. Ele separado, a gente separado. Falou, tu vai ter uma esposa que você vai sentir orgulho dela. Ela vai ser responsável pelas finanças, ela vai administrar a casa, vai administrar tudo que vocês têm. Você vai ter orgulho dessa mulher. E aí todos os irmãos dele, que são crentes, né, na época, eram evangelistas, hoje são pastores, dirigem igrejas. A igreja, né, falou assim, Deus vai te dar uma outra mulher, tá vendo? Deus vai restaurar a tua vida. E ele disse que no coração falava, é a Raquel, Deus vai transformar ela. E aí ele ficou com essa palavra. E aí foi um processo. Crises e crises e crises. Eu entrei em depressão, tentei suicídio por 3 vezes. Porque o diabo vinha mesmo e falava para mim, você não vale nada, ninguém te ama. E eu senti uma dor, que a depressão dói. Né? É uma tristeza generalizada profunda. E eu não tinha alegria, então eu quero falar para você
que às vezes passa por isso, né? Tem o transtorno depressivo maior e acha que não tem solução, que o psiquiatra, que o psicólogo, Deus, ele é a tua solução. Eu não sei o que você passou que te levou a esse processo de tamanha dor profunda que te fez sucumbir nessa depressão. Eu quero declarar no nome do Senhor Jesus que você sairá dessa depressão e que o Senhor restaurará a tua alegria e haverá contentamento na tua alma como Deus fez na minha. E o Senhor começou a trabalhar na minha vida. Eu me lembro que a última vez que eu tentei o suicídio, quando eu me dei, parece que entra em uma hipnose que a gente não vê, o diabo mandando eu acabar com a minha vida, e eu realmente ia dar cabo com a minha vida. E ali, quando veio um estalo, eu olhei para aquela, soltei a faca que estava na minha mão. E falei, eu preciso de Jesus, eu preciso de buscar os crentes, eu preciso de alguém ore por mim. E no final da rua tinha uma irmã. E eu procurei a Tirza e falei, Tirza, eu preciso do Senhor, eu estava querendo tentar contra a minha vida. E ela tinha medo, porque sabia quem eu era, conhecia a minha história. Cidade pequena, todo mundo fica sabendo de tudo. Ela falou assim, eu vou ligar para umas irmãs para vir orar, porque ela não tinha coragem. Sabia que demônio manifestava e tudo. E ela ligou para umas irmãs, as irmãs vieram. Oraram por mim, eu me reconciliei. Mas eu sabia que o meu marido não gostava de crente, eu já tinha me afastado porque ele não aceitava. E eu fiquei crente 30 dias sem ele saber. E falei para as irmãs, se Deus realmente tem um plano na minha vida, eu quero viver esse plano. Eu preciso de desfrutar desse plano. Mas eu quero a conversão do meu marido, porque sozinho eu não vou conseguir. E nós fizemos uma campanha de 30 dias em casa. Sem ele saber, ele saía para o trabalho e nós orávamos. Quando era no sábado e no domingo, eu falava assim, eu vou ali na casa da irmã, mas as irmãs estavam lá me esperando. Vou ali na casa da Tirza, ver um negócio com ela, mas nós estávamos em campanha e ele não sabia. Quando deu 30 dias, eu falei, hoje nós vamos contar para ele. E se Deus tem um plano na minha vida, hoje eu quero a conversão dele. Aí juntou aquelas irmãs e foi para minha casa. Quando meu esposo chegou do trabalho, entrou dentro de casa, estava a sala repleta de mulheres. Só tinha uma entrada, uma porta que entrava e que você saía por ela. Quando ele entrou, ele assustou e falou assim, o que você fez agora? Porque eu era terrível. Jesus que é bom. E aí ele, o que tu fez agora? Eu falei, amor, por quê? O que essas mulheres estão fazendo aqui? Você aprontou alguma coisa? Elas estão aqui para te ajudar, para falar o que aconteceu? Eu falei, calma. Aí ele deu um passo para frente, uma irmã veio por trás assim dele, foi lá na porta, fechou a porta, pegou a chave e colocou no bolso da saia. Oh, glória a Deus. E ali eu falei, amor, essas irmãs estão aqui para contar um... Eu sabia! Falei, calma, elas estão aqui para me ajudar a contar algo para você que aconteceu. Eu sabia que você tinha aprontado alguma coisa. Eu sabia que você tinha feito alguma coisa. Eu falei, sim, aconteceu mesmo. Eu hoje sou crente. Eu aceitei a Jesus. Aí ele, é mesmo? Ah, então é isso que aconteceu? É por isso que você está diferente? É por isso que você mudou o comportamento? Eu estou vendo que tem dias que você está diferente, tem algo diferente em você. Eu falei, é Jesus. Aí ele pegou e bateu o joelho no chão e falou, esse Jesus que transformou a tua vida, eu também quero ele. Sem a gente fazer o apelo, ele bateu o joelho no chão. E aí foi um mover dos céus dentro daquela sala. E as irmãs falando em línguas, orando em línguas. E Deus manifestou ali. E eu, pela primeira vez, conheci o amor de Deus, o acolhimento do céu. E para a honra e glória do Senhor, nós estamos aqui hoje. Meu esposo nunca desviou. Firme, hoje é presbítero da igreja. Um homem que Deus usa muito na cura. Ele não tem um ministério da palavra como eu, assim, no sentido de atender a agenda. Mas é um homem de oração, um homem temente. Um homem que Deus entrega a palavra, que cumpre a risca. Um homem que tem intimidade com Deus, o sacerdote da minha casa. O amor da minha vida, o pai das minhas filhas. Porque nesse processo,
de restauração, né? Deus trouxe a minha filha, Micaele, para morar conosco com 12 anos de idade. Ela se converteu. E meu marido foi pai dela. Ela o chamava de pai. Hoje não mora com a gente, né? Porque já tem a sua vida. Mas o Senhor restaurou a minha vida. Mudou a nossa história. Fomos para a igreja. E você fala sobre a minha conversão. Fomos para a igreja. É difícil a igreja aceitar uma mulher que tem um histórico desse jeito. E eu tinha muita vergonha. As irmãs me rejeitavam porque tinha medo. E o Senhor falava para mim, fica firme. E eu me agarrava com Deus. Entrava na igreja, pegava na mão do meu marido, olhava para o chão. Não tinha... E Deus foi trabalhando. E Deus levantou algumas irmãs específicas para me abraçar. Eu não posso deixar de falar da irmã Deusinha, Deuswanda, que são pilares na minha história ministerial. E Deus usava essas mulheres para mim. E um dia, em um culto, eu nunca tinha ouvido a voz profética de Deus por intermédio de profecia. Deus usa uma irmã que tinha muito tempo que não tinha oportunidade. Quando ela pega a oportunidade, ela olha para mim e fala, Deus tem algo grande com você. Deus vai te levantar como uma grande mulher para ministrar a palavra. Deus vai fazer com que homens, teólogos, sejam confundidos por aquilo que Ele está te entregando. Ele te entrega hoje a palavra revelada. E você vai viajar os 4 cantos dessa terra. Nações te esperam. A promessa, mais uma vez, foi falada. E ela disse, só vai sair dessa igreja quando Deus te honrar aqui dentro. E foi rápido. E aí, o Senhor começou a me usar, me entregou o dom da palavra e comecei a ministrar. A primeira vez que eu ministrei foi num dia com Deus, às 3 da tarde. Eu preguei sobre Jeremias, o chamado de Jeremias. E ali o Senhor usou as irmãs daquela igreja e selou o meu ministério. E para a honra e glória do Senhor, a partir daquele dia, eu me entreguei totalmente ao ministério da palavra. Claro que foi um processo, eu trabalhava, eu tinha um salão de beleza, mas chegou um dado momento que o Senhor me pediu o Isaac, eu sacrifiquei o Isaac e hoje exerço a itinerância. Graças a Deus, as promessas de Deus têm se cumprido, pregando não só no Brasil, mas fora do Brasil. E depois de tudo, o Senhor ainda fala, vou te entregar uma faculdade. Hoje eu sou psicóloga clínica, exerço a profissão 3 dias na semana, atendo em 3 cidades do meu estado, atendo na terça em Anápolis, na quarta em Goiânia e na quinta em Goianésia. Na sexta estou saindo para atender a agenda, na segunda estou chegando em casa. Então, Deus é poderoso para transformar as nossas vidas. Eu quero declarar que o Senhor tem o poder de transformar a sua casa, restaurar seu casamento, restaurar a vida dos teus filhos, restaurar a tua saúde mental e emocional, de curar de todos os traumas, de tudo aquilo que talvez, sem você contribuir para isso aconteceu. Deus é poderoso para te restaurar. Passei por abuso. Então, assim, meu testemunho é muito grande, né? Aqui o tempo não dá, mas é muita coisa. Mas, enfim, eu quero finalizar aqui, não sei se com um versículo que sempre falou muito comigo, que é 2 Coríntios, capítulo 5. Porque andamos por fé e não por vista. Então isso tem sido meu jargão. Então eu ando por fé, eu não ando por vista. E estar aqui hoje, estar ministrando no congresso aqui hoje, é um privilégio. A misericórdia de Deus é grande. Deus é bom em todo tempo. Então tudo aquilo que a gente ainda transborda no altar é muito pouco, mediante o que o Senhor nos entregou. E às vezes as pessoas criticam, né, a minha forma de ministrar, grita muito, pula, roda, tira o sapato, mas só eu sei de onde Deus me tirou. Claro que o Espírito Santo, o profeta tem, né,
controle, domínio, né? O Espírito Santo é sujeito ao profeta. Mas quando ele veio, eu falo, Deus, toma, né? Sou tua, tô rendida a ti. Porque uma pessoa que veio da onde veio, né? Da onde o Senhor resgatou, não tem como. Então eu me entrego sem reserva para o Senhor. Esse Deus é maravilhoso, né? Ele transforma aquilo que mais a gente acha impossível. E ele coloca no pedestal. Irmã Raquel, assim, a irmã tem passado por várias cidades, como a irmã tem dito, as irmãs têm ministrado em vários lugares, né? Mas a guerra continua, né? Continua. É uma guerra constante. Ai de mim se não fosse Jesus. É uma vida dedicada à oração, a jejum, à vigilância, à consagração. Porque o diabo, ele não se dá por vencido. A própria palavra diz que ele fica ao nosso derredor, buscando alguém que o possa tragar. Então, a gente tem que tentar tampar todas as brechas. Somos imperfeitos, mas em Deus nos aperfeiçoamos. E todos os dias sofremos isso. É porque a irmã, na verdade, é um testemunho vivo para toda a sua família. Né? Sim. Que Deus pode transformar, que Deus realmente muda, entendeu? Porque, como a irmã falou, provavelmente eles diziam, filha de prostituta vai dar o quê? Sim. Entendeu? E hoje a irmã não precisa nem pregar para eles, não. Porque a sua própria vida é um testemunho vivo para eles do que Deus pode fazer na vida de uma pessoa. Justamente hoje, né, graças a Deus, eu tenho pela parte paterna, né, eu tenho tios hoje que são meu tio, inclusive estava até assistindo, né, pelo canal no YouTube, né, que mora em Portugal, é evangélico, né. Deus me deu a oportunidade de estar ministrando em 2022 em Portugal, né? E eu fui convidada para estar ministrando numa igreja. Olha como Deus é lindo. E eu tinha eu vi meu tio quando ele conversou com esse rapaz que eu tenho uma filha para, né, cuidar de mim. Eu nunca mais tinha visto, ele mudou e eu não tive contato com ele. E Deus marcou esse encontro na Europa. Meu Deus. Eu estou lá ministrando na igreja. Quando eu olho, estou vendo um senhor sentado, mais uma senhora, né? Uma jovem senhora. Eu olhei e falei, gente, mas parece demais um tio que eu tenho. E eu estava agendado para pregar na igreja dele e não sabia, porque o pastor que me levou era amigo desse pastor, né? Que meu tio congregava. E essa caravana veio cooperar com essa igreja que eu estava ministrando. Quando eu olhei, eu falei, não estou acreditando no que eu estou vendo. É meu tio, Rocha, não estou acreditando. E aí eu pedi licença para o pastor. Falei, pastor, eu posso descer lá embaixo? Porque parece que é meu tio que está ali. Eu falei, como é o nome dele? Aí ele falou, é o Rocha. Eu falei, é meu tio. E aí eu desci, cheguei lá e abracei e a gente chorou. Agora pensa como eu prego agora. Com toda aquela emoção, porque tinha mais de 20 e tantos anos, 30 anos que eu não a via, né? Que a minha filha Micaele tem 31, então tinha... quando eu estava grávida dela, então tinha mais de 31 anos, né? Que eu não tinha notícia dele. E aí Deus marcou aquele encontro e eu fui pregar na igreja dele. Então, para ele que me viu, aquela menina que estava dependendo de favor, estava na rua, praticamente morando na casa dele, né? E ele teve que intervir por mim. Veio ali uma mulher cheia de Deus pregando, né? E sendo convidada para pregar, não é no Brasil, na Europa. Então, ele olhar, então ele tem. Então, aí depois eu preguei na igreja dele, fiquei na casa dele, meu marido foi para lá também. E ele fica agora me acompanhando, onde eu estou, ele fica. É inacreditável o que Deus pode fazer, porque o Deus pega aquilo que não vale nada e se torna uma missionária. Sim. Entendeu? Aquilo que o mundo rejeita. Às vezes as pessoas elas pensam assim, eu não sirvo para... Deus nem tem mais como me salvar. Porque... Não, para Deus, né, irmã? Ele faz do nada. Ele fez todas as coisas. O que é para ele transformar uma vida da pessoa se a pessoa abrir o seu coração e deixar ele entrar? Sim. Depois que eu me converti, que Deus trabalhou na minha vida, eu, meu esposo e minhas 2 filhas visitamos a minha parentela. Fomos na casa de todos. Pedir perdão e perdoar. Orar. Falar de Jesus. Que bênção. Né? Então, eu tenho tias hoje que ligam para mim e falam, ora por mim. Não, é lindo, porque o diabo fez de tudo. De tudo. Para que
as promessas de Deus não cumprissem na sua vida. Mas Deus é maior, né? Deus é aquele... Então, ele resgatou e botou a irmã num pedestal para que eles possam ver realmente o que ele pode fazer na vida de uma pessoa. Sim, não. Deus, eu não vou dizer num pedestal, mas Deus me deu um lugar de filha. Amém. Deus restaurou uma paternidade que eu achava que eu não tinha. Né? Então, Deus me deu esse direito de ser filha e desfrutar deste lugar de filha. Né? Ele restaurou a minha identidade. O curso de psicologia veio primeiro para me entender as minhas emoções. Então, houve uma cura na alma, no físico e no espírito. Foi completo, porque eu acredito que há um espírito que tem uma alma que habita no corpo. A ciência vai falar que é uma alma, né? É corpo, alma, espírito, mas nós cristãos sabemos que é um espírito numa alma que habita num corpo. Então, Deus me permitiu esse processo de cura. Então, hoje eu ministro para mulheres, né? Hoje, quando eu atendo casais, hoje eu entendo porque todo o processo do casamento, todo o processo, né, da minha vida, às vezes no lugar da dor, Deus quer usar a tua dor para ser a cura para outras pessoas. Então, eu sou psicoterapeuta de casal, né? E atendo no individual, adultos, a partir dos 18 anos. Minha filha, a caçula, a Maria Jordana, é psicóloga infantil. Então, Deus promove isso. Então, hoje eu olho e falo assim, Deus, não sou merecedora. É porque, na verdade, para a humanidade, eles têm esse ditado, né? Filho de peixe, peixinho é. Entendeu? Eles acham que... E o que o diabo queria? Que a irmã ficasse caída na vida, que tivesse jogada na lama, e isso continuasse na vida das suas filhas. Mas, pela misericórdia do Senhor, quebrou esse laço. Quebrou, e Deus hoje restaurou toda a sua vida, toda a sua família, aquilo que para o mundo é impossível, mas para Deus não tem impossível. É o Salmo 139, né? Ele conhece antes mesmo da gente ser formado, ele já sabia todo o processo, né, para a salvação, e o testemunho lindo que ele faz na nossa vida, né? Verdade. Eu visitei a minha mãe, né? Levei as minhas filhas para conhecer a minha avó. Quando eu visitei a minha mãe, quando teve todo esse processo, né? De perdão, de limpeza, né? De visitar os parentes e, né, mostrar o que Deus fez. A minha família, as minhas filhas, né? O que Deus é capaz de fazer. Eu visitei a minha mãe. E a ganhei para Jesus. Ela viu o que Deus fez na minha vida. E a perdoei. Né? E ela pediu perdão e nós nos perdoamos. Eu não tive um tempo de conviver com ela, mas o tempo que a gente teve foi fundamental. Né? Porque Deus tem compromisso com a alma, não tem compromisso com a matéria, com o corpo. E a alma dela, né, o Senhor a salvou. Mas a minha avó, nessa época, ainda tinha casa de mulheres. Porque a família da minha avó vem dessa questão, né? É uma maldição, assim, na família deles. Então, a minha avó, na época, eu levei as minhas filhas para ver o que era a história da mãe, né? A minha história. Minhas filhas sabem, né? Sempre fiz questão, não tenho vergonha do meu testemunho. O meu testemunho é para a glória de Deus. Eu não sou o que fui, mas o que fui, eu sou hoje. Né? Algo de... eu sou a restauração de todo o que me aconteceu. Que eu costumo dizer, você não é o que fizeram com você. Mas você, a partir do que fizeram com você, você pode decidir o que você vai fazer a partir de então. Então, tudo que fizeram, eu peguei, né, em Cristo, porque a mentalidade tem que ser transformada, né? Na mentalidade de Cristo, para você ter entendimento disso, igual você falou, uma perseguição, é uma luta. Eu tive depressão, eu tive tantas coisas, então é muito difícil. E vez ou outra o diabo tenta. Né? Vez ou outra, porque somos carne, não vamos dizer que existe uma super mulher aqui, que não. Né? Mas em Cristo eu estou vencendo as minhas guerras diárias todos os dias. Deus me deu um marido que tem entendimento disso. E eu falei, Deus, ele precisa de ser como eu, de entender os mistérios do Senhor. Se eu pulo, ele tem que pular. Se eu grito, ele tem que gritar. Se eu dou glória, aleluia, ele também tem que entender o sobrenatural. Porque se não for no sobrenatural, eu não vou conseguir resistir
as investidas do inferno. Então, quando você vê alguém adorando nessa forma veemente, falando eloquente, não critica. Porque essa pessoa tem um particular, tem uma história com Deus, só Deus, e ela sabe de onde é, onde é que estão as dores, o que é necessário para que isso possa ser, né, realizado, feito. E Deus me deu esse marido, que é igual eu. Né? Glória a Deus, né? Foi muito bom, né? Ouvir o teu testemunho, é lindo. A fidelidade do Senhor se cumprindo. Então, isso fica de exemplo, né? Já que é um podcast mais direcionado, né, do departamento da DEMAD para as mulheres. Então, fica aí, né? Esse testemunho para as irmãs, para as mulheres que estão acompanhando. Temos homens também que vão nos acompanhar, mas da mudança de vida, né? Ali foi o teu exemplo, que a resposta de oração de muitas irmãs que estão pedindo por transformação do marido, que estão... Tu orasse, tu orou, tu fez a tua parte, né? Deus fez a parte dele, mas o teu marido viu o teu testemunho. E ali ele foi alcançado pelo Senhor, né? Então, não desistam, mulheres, de orar, de buscar pelos seus filhos, pelos seus esposos, pela sua família, né? E nós queremos te agradecer muito. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite para estar participando. É o nosso primeiro, né? É o nosso primeiro podcast aqui na Adcast. Então, que você tenha sido muito bem recebida por nós, pela nossa cidade, pela nossa igreja. A gente te recebeu com muito carinho aqui. Então, que você possa voltar mais vezes. Amém. E queremos agradecer a todos vocês que nos assistiram, que ficaram conosco até aqui no final. Então, não esqueça de curtir, de comentar, de compartilhar, enviar para várias pessoas esse testemunho lindo que vai alcançar, tenho certeza que vai alcançar outras pessoas também. Muito obrigado. Foi um prazer participar dessa conversa juntamente com a irmã Raquel. Quero dizer que você sempre é bem-vinda aqui, tá bom? Amém, amém. Também quero agradecer a tua presença e conhecer a tua história. Para a gente é edificante, para a honra e glória do Senhor. E que Deus venha te usar cada dia mais e mais poderosamente para curar outras mulheres, né? Amém. Deus abençoe a cada um também que está nos assistindo. Que o Senhor venha transformar cada dia mais as nossas vidas, que nós possamos ser mais parecidos com Ele. Amém? Eu tenho certeza que nós vamos ouvir que teve vidas transformadas, vida mudada através do seu testemunho. Amém, eu creio nisso. Eu quero deixar uma palavra aqui, que está em Isaías 49, verso 15, que diz assim: pode uma mãe esquecer-se tanto dos filhos que cria, que se não compadeça dele, do filho do seu ventre, mas, ainda que esta se esqueça, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Esse versículo foi o que me sustentava. Quando eu pensava assim, eu não tenho ninguém, estou sozinha. Eu me firmava nessa palavra, que o Senhor não tinha esquecido de mim, que o Senhor é poderoso. Então eu quero dizer para você que não desista do seu casamento, não desista dos teus filhos, não desista da tua vida. Porque eu sou prova viva que o Senhor pode. Ele é poderoso. Ele é fiel. E tudo aquilo que o Senhor disse que faria, Ele não mentiu, vai se cumprir. Ele conhece a tua história mais do que ninguém. Não deixa que as falácias das pessoas roubem o propósito e as promessas de Deus sobre a tua vida. Se ninguém acredita em você, Ele acredita. E confia nele e se firme nele. Que Deus te abençoe. Obrigada a todos. Então, até a próxima e fiquem com Deus. Eu já falei. Que Deus abençoe.